E eu encerro contando um testemunho. E no mês de março, eu começo a ter uma crise que eu não consigo mais pregar. E nem subir ao púlpito. Eu não consigo mais falar em um microfone. E isso foi tão sério, porque eu não conseguia falar para a igreja ou para duas pessoas. Eu começava a falar, ficava alterado, o coração comecei a bater mais forte, começava a vir uma agonia e eu tinha que parar e ir para casa. Começo a fazer alguma coisa, vamos caminhar. Vou caminhar, é estresse. Quando eu estou caminhando, paro no meio da pista e penso assim, minha água. Eu não trouxe a minha água. Eu vou morrer de sede. E eu paro no meio da rua e fico sentado, sem ar. Um irmão da igreja passa, ele diz assim, fulano, me leva para casa. O irmão me leva para casa de moto. E eu passo de março até o mês de julho, sem conseguir pregar, sem conseguir pegar no microfone. Eu vou para a psicóloga. Começo a conversar com a psicóloga. Nada que eu falava, a psicóloga entendia. E eu pensava assim, meu Deus, o que é que está acontecendo? Fisioterapia. A psicóloga diz, você tem agora crise de pânico. Faço tomografia do pulmão, radiografia, tudo que você imaginar, não tem nada. O pulmão está bom, o coração está bom. Continuo sem conseguir pregar e sem falar no microfone. E aí eu penso assim, acabou. Agora eu não consigo mais pregar. Eu não vou conseguir mais pregar. E aí começa a vir pensamentos depressivos. E eu penso assim, acabou meu ministério, acabou minha vida. Eu não vou mais conseguir pregar. Olha o muro se levantando. Cada vez mais alto. Eu vou para a igreja, fico sentadinho, irmão. Cabeça baixa, porque eu ficava embaixo. Nem chorar eu podia. Porque eu não queria expressar sentimento. Porque eu achava que ia aumentar a minha ansiedade. Que eu ia ter um ataque, um AVC. Então eu ficava ali parado, estatalado, sem conseguir nem cultuar. E aí eu penso assim, agora acabou. Passa para mim floral, calmante, e cada vez que eu tomava, piorava, me deixava mais sensível. Eu disse, não vou tomar mais nada disso não. Arruma outro psicólogo lá de Manaus, que eu nem sabia quem era. Começa a me ajudar, começa a conversar comigo. E a conversa era, você precisa enfrentar. Você não tem crise de pânico, você precisa enfrentar. E na minha cabeça, eu sabia assim, isso é a mudança. Só que eu não tinha força para enfrentar. E aí, aparece um convite para me pregar. Eu digo, eu vou. Preguei sentado e quase morrendo sem conseguir respirar. Preguei 20 minutos. E eu disse assim, eu acho que eu não vou mais conseguir pregar. E no fundo eu ouvi aquela voz, vai sim. Não vai acabar desse jeito. Não vai parar desse jeito. E aí eu comecei a voltar novamente a pregar. Chazinho de camomila do lado, chá de camomila e falando. Falando mais calmo. Aparece outro convite, eu vou. Eu começo a ter umas ideias. Vou pregar junto com Celiane. Ninguém vai perceber o que está acontecendo. Quando eu cansar, eu passo para ela. Comecei a enfrentar. Aparecia outro convite, festa, eu ia pregar. E aí eu comecei a perceber que estava melhorando. E comecei a vencer. Fui para a convenção agora, tenho um momento com o pastor Ademir. Ele é psicólogo. Não me pergunte como, Deus colocou a gente no mesmo carro e a gente foi para uma outra cidade, 2 horas de viagem. E a gente conversando. E eu comecei a contar minha história para ele. E ele falou assim, mas Diego, como é que tu venceu? E eu falei para ele assim, enfrentando. Ele falou, como assim? Eu disse, eu fui psicólogo, não entendeu nada. Fisioterapeuta, me ajudou muito a fortalecer o pulmão.
Só que aí eu comecei a aceitar convite para pregar. Comecei a sair do campo. Aí ele botou o olho assim, como assim? Como assim você começou a pregar? Eu disse, alguém me convidava e eu ia. E você pregava como? Eu dizia, do jeito que eu sei pregar. E como é que você conseguiu? Eu disse, eu fiz uma oração. Porque a minha oração foi, Senhor, enquanto fôlego eu tiver, eu falarei do teu amor. Na verdade, Deus sabe como trabalhar e a gente é que não entende nada. É por isso que Deus coloca muros diante de nós. Para que a gente comece a se aproximar dele e entender que a estratégia é dele. E eu conto para você, eu ainda estou vencendo, porque hoje em dia eu tremo, eu fico nervoso, eu não consigo mais me soltar como antes, mas eu estou chegando lá. Eu estou chegando lá. Só eu estar aqui hoje já é uma vitória. Então a estratégia de Deus é boa, irmão. O que eu estou pregando para você aqui hoje é o que eu tenho crido. É melhor estar no centro da vontade de Deus do que ter um bom plano. É melhor fazer o que Deus está mandando do que ter um bom plano, irmãos. Porque não importa qual seja o muro vai cair. Porque Deus já determinou que o muro vai cair. A gente só não sabe quando e como. Mas o que ele disse, vamos fazer. Porque eu estou aqui hoje, porque eu acreditei que o muro ia cair. E é por isso que eu estou aqui hoje. O coração bate mais forte, a cabeça começa a ter muito pensamento. Agora hoje eu tenho incerteza para pregar, medo de pregar. Mas se você perguntar se eu parei, olha eu aqui.